Não saia de casa na noite de hoje, lua cheia da Sexta-feira Santa, considerada a lua mais perigosa do ano. A noite que você vai ver tudo de ruim no meio da rua. E para você não ver, você tem que ter muita fé, o que não é o caso de muitas pessoas. Há anos atrás, a minha tia costumava pegar um ônibus que passava às 11 da noite para chegar no interior dela, que ficava lá no Pará, que era quase 18 horas de viagem aqui do Ceará para chegar até lá. Como eu ainda era uma criança, eu costumava ficar com ela na parada de ônibus para que ela não se sentisse sozinha, só que dessa vez estava eu, ela e a filha recém-nascida. A gente estava na parada e por algum motivo o ônibus dela atrasou. E detalhe, era uma Sexta-feira Santa e a lua estava brilhando, clareando toda a cidade que nem energia tinha direito. Quando o relógio dela apitou, a gente sabia que era meia-noite e na mesma hora ela começou a brincar falando sobre fantasmas e coisas que apareciam durante a Sexta-feira Santa. Nessa mesma rua da parada de ônibus, se você seguisse reto, tem um cemitério, bem longe de lá, mas ainda assim um cemitério. Quando deu meia-noite, eu e ela começamos a ouvir uma aglomeração vinda lá de cima da rua e a gente não sabia o que era. No começo a gente achou até que era uma procissão, mas era só um barulho e nada se aproximava, até que a gente viu um cavalo. O cavalo era branco e ele vinha correndo tão rápido e de longe a gente via que tinha uma pessoa em cima do cavalo. Quando o cavalo se aproximou mais, que estava mais visível, mas ainda longe, a gente percebeu que era uma mulher que estava em cima. Como tem um parque de vaquejada perto desse cemitério, a gente pensou, deve ser alguém treinando, já que as vaquejadas estão chegando aí. E a coisa bizarra sobre isso é que quanto mais o cavalo se aproximava, mais mudando de cor ele ficava. Ele estava de branco, ficou bege, castanho até ficar muito escuro. Ele ficou preto e o relinchar dele era tão alto que doía dentro do nosso ouvido. Eu lembro como se fosse hoje o quão apavorada a minha tia ficou. Ela estava com mais medo do que eu, até porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Só sei que teve uma hora que ela segurou as minhas mãos e disse, fecha os olhos e reza comigo. E para nossa sorte, bem ao lado da parada de ônibus tinha uma igreja. A gente fechou os olhos e eu, mesmo sendo uma criança que mal sabia rezar, acompanhei tudo que ela estava falando. Quando a gente abriu os olhos daquele transe que foi a nossa oração e olhou para os lados, não tinha nada. Não tinha cavalo, não tinha mulher, não tinha nada se aproximando. Só o vento e a lua brilhando a rua. Depois disso, nunca mais a gente saiu uma noite de Sexta-feira Santa e muito menos uma noite que tivesse uma lua cheia.